de Jesus Cristo possa se estabelecer em nossos corações, que nós possamos ter um nível de vibração e sintonia, em sincronia com os planos mais altos da vida. E o tema que nós vamos falar hoje é muito importante. Nós estamos vivendo uma época extremamente importante. Essa época, esse tempo cósmico, né, que é relacionado com a progressão e a evolução dos seres humanos que estão na Terra, é um marco importantíssimo previsto há muitos milênios, 2 milênios, né, pelo Cristo, e que é objeto da nossa atenção hoje, da melhor atenção hoje. Então, olha só, gente, essa pergunta que eu vou fazer agora pode ser uma pergunta ou pode ser uma exclamação, pode ser uma afirmação. Se você encarar como uma pergunta, no final você vai me dar a resposta. E se você encarar como uma afirmação, você vai fazer a sua autoavaliação e ver se ela é verdadeira. Porque é muito importante hoje nós nos avaliarmos e sentir em que estágio nós nos encontramos dessa evolução cósmica e que esse sinalizador, esse marco temporal do 3º milênio, está nos pedindo para fazer uma reflexão profunda sobre o que isso significa. Você tem poder diante da vida? É uma forma de eu colocar. A outra, você tem poder diante da vida. Essa outra forma, você que vai responder no final, tá certo? Eu estou dizendo que você tem poder diante da vida. Mas se você já os ativou, se já os colocou em funcionamento, você vai saber no decorrer da nossa conversa. Nós estamos no 3º milênio, que equivale ao 3º dia cósmico, né, mencionado pelo Cristo como dia da sua ressurreição. Ressurreição do Cristo ou sua ressurreição? Você faz a sua análise e interpreta, porque nós estamos falando de um Cristo exterior ou de um Cristo interior. Então, nesse caso, a gente precisa saber se a gente está entendendo se essa ressurreição ia ser por lado de dentro daqueles que adotaram o Cristo como o seu luminar, como o seu lume, como o orientador, como aquele que vai ser o referencial. Então, essa seria a volta triunfal que o Cristo mencionou que nós teríamos, né, quando o 3º dia. Cósmico, dia cósmico é esse, 3º dia, nós estamos entrando agora na manhã do 3º dia. Então, chegou a hora, a qualquer momento você será tocado ou tocada, né, você que está me assistindo aí, pela palavra de alguém. Pode ser minha, pode ser de outro expositor, pode ser do seu próprio coração, pode ser de algum texto que você lê, pode ser de alguma coisa que vai te despertar. Vai despertar esse Cristo interior que já mora aí dentro de você. E aí a gente vai ver se ele mora mesmo. Daqui a pouquinho, daqui a pouco nós vamos saber se ele mora mesmo. Então, se o Cristo está aí dentro, ele não está ainda em termos de completude física, porque isso, nesse momento, você já teria percebido. Mas aí dentro de você existe a energia de todas as palavras do Evangelho que foram colocadas para dentro de você por você mesmo, por ato voluntário, por interesse, por querer conhecer o Cristo e saber o que as palavras dele significam. Mas o que você não sabia é que no momento em que ele colocava as suas palavras à disposição de nós todos, ele estava te dando um elemento que tem a capacidade de se substancializar e se tornar corpo, tornar-se carne em nós. Então, aquela ideia de que nós precisávamos ativar o corpo físico só em energia, ela é válida, é como o espírito é dentro de nós. Mas o nosso corpo físico vai se dotar das capacidades também da energia física do Cristo, porque as palavras se fazem corpo. Isso é da lei espiritual. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que, se você estiver impregnada dos conhecimentos do Cristo, mas não só isso,
estiver sendo tomada pelas energias do Cristo, estiver agindo como um ser crístico, você tem poder. Você já está dotada de poder. Bom, você foi colocando Cristo para dentro de você, de pouco em pouco, parte por parte, palavra por palavra do Evangelho, e então aceitou uma parte dele aqui, outra parte mais adiante, agora ele está aí todo. Ou seja, você já conhece o Evangelho, tem a energia dele todo, ele está aí todo dentro de você. Se isso está aí com o conhecimento do Evangelho, você tem o Cristo dentro de si. Pronto, ponto final. Pacífico isso. Acho que não ficou dúvida para ninguém. Agora você tem que dar a ele, ao Cristo que está aí dentro de você, o sopro divino. Tem que nascer um ser divino dentro de você. E esse sopro divino é só você quem dá. A partir do seu corpo, dar vida a esse ser Cristo que está aí dentro de você. Muito bom, isso é uma ótima notícia, todo mundo deve ficar contente com isso, porque todo mundo tem o Cristo dentro de si. Bom demais. Deixa eu levantar minha tela aqui. Bom, se dando a ele o sopro divino e tornando-o vivo, nada mais vai ficar às escondidas. Tudo aquilo que você tem dentro, que é do ser crístico, né? Tem uma cena que Jesus foi colocado ao lado de Barrabás. Vamos pensar bem nesse momento que eu estou falando aqui agora, porque eu estou fazendo um cruzamento de vivências espirituais e existência material. Lembrar daquela cena de Jesus ao lado de Pilatos, em frente à multidão, e do outro lado oposto ao de Pilatos, estava alguém mais. Todo mundo sabe quem que é esse alguém que estava lá? Alguém quer responder? Não, se prefere ficar em silêncio, eu vou dar o nome dele, mas todo mundo já sabe, é Barrabás. Ladrão e homicida. Preso, como Jesus também estava preso, e Pilatos pede à multidão para decidir. O povo, você, eu, todo mundo. Solta o Cristo, ele não fez mal a ninguém. Ou solta a Barrabás, que é ladrão e homicida. O povo mandou escolher o quê? Escolheu o quê? Mandou soltar Barrabás, manter o Cristo. Isso é uma historinha para você entender como que é o ensinamento espiritual mais profundo. Agora vamos falar aqui entre nós que já estamos acordados e somos maduros e maiores na consciência divina, espirituais. Ladrão e homicida é Barrabás. Nós libertamos Barrabás. O significado é, nós colocamos Barrabás no mundo, para agir no mundo. Dentro de nós ele estava. E ainda está. Para muitos. Para outros, não. Botar Barrabás no mundo. Então, nós falamos mal, cometemos erros, enganamos as pessoas, etc, etc e tal. É o quê? É o Barrabás que nós estamos pondo no mundo. Mas o Cristo, que tem ali uma energia de altíssimo nível de poder, uma potência infinita que nós precisamos de realizar materialmente, realizar no mundo onde nós existimos, nós prendemos ele dentro de nós. Ele não sai para o mundo por meio das nossas ações, mas é o que deveria sair. Deveria sair das nossas ações, as atitudes equivalentes às atitudes do Cristo. Muito bem. Soltamos o Barrabás, demos a libertação para o Barrabás, colocamos ele no mundo e tal, e o Cristo ficou preso lá. E o Barrabás continuou atuando por longo e longo tempo. Mas você foi pondo o Cristo para dentro, foi começando a repensar sobre o Cristo, começando a ter mais intimidade com o Cristo, e voltando agora para esse momento, para você, essa cena agora vai ser invertida. Você vai prender o Barrabás, não vai pôr ele mais no mundo, nas suas ações, e vai soltar o Cristo. Vai liberar o Cristo nas suas ações. Então, deixando o ladrão aprisionado, não vai mais exercer nenhuma atividade por meu intermédio, o homicida, aquele que mata o Cristo do lado de dentro, põe o Cristo como prisioneiro, deixa o Cristo
dentro da prisão sem colocá-lo no mundo. Então, vamos dizer que o Barrabás ainda tem muitos representantes nesse tempo. Muitos agem como ele e agem por ele. E o Barrabás interno dessas pessoas ainda está no mundo, agindo por intermédio dessas pessoas. Nós não havíamos nos dado conta de que hoje nós somos vítimas de algum discípulo de Barrabás, ou de algum filho de Barrabás, ou somos nós mesmos, esses discípulos dele e filhos dele, e ainda usando ele até hoje como instrumento para ferir pessoas. Não é difícil a gente reconhecer o que nós somos hoje, ou o que alguém é, qualquer outra pessoa é. Mas daquele tempo para hoje, muitos de nós, que até então vínhamos sendo Barrabáses no mundo, agora nós já temos em nós o sangue do Cristo correndo nas nossas veias e influenciando as nossas ações. A tela da frente sumiu aí. Aconteceu alguma coisa, todo mundo ainda está vendo. Está vendo? Está vendo, Celso. Beleza. Então tá, porque tem hora que a tela apaga aqui. Não, tá tudo legal. Ok. Se nós agora, então, sabemos que Barrabás está no mundo e agora nós temos o sangue do Cristo correndo nas nossas veias, por que eu digo que nós temos o sangue do Cristo correndo nas nossas veias? Porque nós já sabemos que o Cristo afirmou antes. As palavras que eu digo são espírito e vida, são alimento e vida. Então, ele já está dentro de nós, porque o evangelho está todo dentro de nós, nós o sabemos de cor e salteado. Então, se agora nós estamos enterrando Barrabás e colocando o Cristo no mundo por meio de nossos pensamentos, que são equiparados com o do Cristo, com as nossas palavras, que são equiparadas com a do Cristo, e com as nossas atitudes e ações também equiparadas com as dele, só nos tem faltado uma coisa que é importante e que foi o que o próprio Cristo deu muita ênfase. Só nos tem faltado fazermos os milagres como ele fazia e exercer poder diante da vida, poder diante da natureza, poder diante das circunstâncias como ele exercia. Vou dar um exemplo. Livrar-nos de todo mal. O significado mais profundo é fazer com que o Cristo, estando dentro, me torne imune contra todos os males e contra todos os malfeitores. Curar a muitos, o Cristo curou a muitos, foi o exemplo mais comum que ele deu do seu exercício de poder, presencialmente ou à distância. Dominar a natureza, como dar ordens aos ventos, ao mar, à tempestade, andar acima das águas. O significado eu vou dando aos poucos. Por exemplo, andar acima das águas significa que nós estamos livres de todas as ondas e crises que percorrem a humanidade de tempos em tempos. E eu quero saber de você, mas você vai nesse momento responder só para si mesmo, se você já anda sobre as águas ou se você ainda está afundando, vez por outra, se afogando, tomando um caldo. Bom, olhando para a ressuscitação dos mortos, como Cristo falou, hoje, no nosso entendimento, a coisa é um pouco diferente. Embora você tenha esse poder natural e original, a menção que o Cristo fez sobre a ressurreição dos mortos é nós que viemos do plano da dimensão superior da vida, como crianças espirituais, e nos tornamos mortos do espírito, mortos da consciência divina, precisamos de achar alguém que venha trazer palavras para nos acordar. E essas palavras para nos acordar são dadas pelos evangelistas, que são aqueles pregadores que estão nas casas espíritas, nos templos evangélicos, nos círculos religiosos católicos e nos demais. Não vou mencionar todos, porque são muitos. Então, eles estão falando palavras que estão acordando os mortos, fazendo com que eles enxerguem a sua realidade divina e ressuscitando para a consciência divina, da sua natureza essencial espiritual e não mais carnal, portanto, e definitivamente imortal.
É isso que está acontecendo, que é o despertar dos mortos. Bom, levitar, né, que é estar acima e livre do aprisionamento daquelas energias densas e intensas da alta materialidade, da consciência de corpo. Livrar-se dos pesos que te prendem no chão, que te fazem ficar agarrados nessa dimensão material e focado nela, aprisionado pelas coisas da vida material. Ressuscitar os mortos, levitar, multiplicar os pães e os peixes. Ora, se as palavras de Jesus eram alimento e vida, quando nós estamos estudando o Evangelho, estamos nos alimentando. Quando alguém está falando do Evangelho para nós, ele está nos dando alimento. Esse alimento serve para o corpo e serve para a energia espiritual que corre no nosso sistema nervoso, sistema neural. Portanto, o sangue de Jesus é o nosso sistema elétrico magnético que funciona em nós a partir do cérebro, do raciocínio, do pensamento, da ideia, do sonho, do desejo, da vontade. Então, multiplicar os pães e os peixes significa eu sei, compartilho com A, compartilho com B, compartilho com C, distribuo as mensagens e as coloco ao alcance de milhões. Isso é alimentar o povo, alimentar a multidão de pães e peixes. Expulsar os demônios. Ora, se você realça e dá vida ao Cristo interno, por condição natural da própria lei da vida, você não consegue manter duas energias em atividade ao mesmo tempo. Então, seu cérebro, seu campo mental, é como se fosse também um ambiente onde duas energias de natureza opostas não podem conviver simultaneamente. Se você estiver com o pensamento focado no bem, você está alinhado com o Cristo, tem poder e o mal não se aproxima. Essa é a evidência clara. Como que você expulsa o mal? Como que você expulsa os maus espíritos? Tendo bons espíritos ao seu lado, ou dentro de você, ou nas suas ideias, nos seus pensamentos, nas suas palavras. Então, nós estamos percorrendo a mesma trajetória do Cristo agora com uma visão mais nítida, com uma visão mais focada em uma maturidade espiritual que nós alcançamos. Então, do nosso arsenal interior, do nosso ferramental, nós temos que fazer sair todas as dificuldades, os problemas, e temos que habilitar essas ferramentas e esses poderes para que a vida humana entre no nível crístico, que é a porta de entrada para o nível divino. Sem você dar vida ao Cristo, você não tem contato com o seu Deus interior, que é o seu Pai interno. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o Cristo disse. O que é que ele disse? Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, se tem uma conexão entre você, pessoa, aquele que se identifica pelo seu nome, e o Deus, seu Deus interior, o intermediário é o Cristo. Sem você ter o Cristo aí como ponte para ligar você no mundo material ao Cristo, ao divino, lá dentro, ao ser seu Deus interior, não tem a conexão. Bom, isso é ótimo, muito bem. Acabamos de ver aí uma trajetória, talvez uma abordagem diferente, uma argumentação inédita para você, mas é a hora, sua maturidade espiritual chegou, você tem que estar em contato, ter conhecimento dessas coisas, para você começar a ter as atitudes coerentes e condizentes com a sua maioridade espiritual. E você vai agir no mundo agora com outra visão, com outra percepção de realidade, com a sua mente expandida e com o seu espírito capaz de atuar no mundo exterior a partir do divino interno. Esse é exatamente o tema de hoje, que nós estamos, o tema central de hoje que nós vamos falar. Então, fiz estudo para poder chegar num ponto em que você possa compreender que a sua transformação é uma obra pessoal. Você tem que
personalizar o seu Cristo interno e dar a ele o seu nome, batizá-lo com o seu nome. Então, olha só, a exposição desses fatores talvez vai ajudar a compreensão do que eu vou falar daqui para frente, mas surgiu em mim uma dúvida aqui e eu quero compartilhar com vocês todos essa dúvida. Você realmente já tem o Cristo dentro de você? No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre isso. No item número 12. A colocação é muito clara. E eu estou me dirigindo a você de uma maneira direta. Se você soubesse, se pudesse compreender o imenso poder que existe dentro de você, em forma de energia latente, isso quer dizer inativo ainda, tem lá toda a massa de energia. E se você soubesse e pudesse compreender isso, você usaria esse imenso poder para realizar os seus mais intensos, profundos e grandiosos sonhos. E produziria aquilo que todo mundo chama de milagre, que você também chama de milagre, mas que não é milagre algum se você tem o Cristo vivo dentro de você. Isso é só uma atividade normal que o Cristo fazia no dia a dia, todo dia. Todas as vezes que ele saía de casa, ele saía para fazer esses milagres. E muitos, em profusão. É claro que eu não vou dizer para você que você vai sair pelo mundo afora fazendo o que o Cristo fez, fazendo milagres em profusão. Mas a multidão de espíritos do mundo todo está dentro de você. Quando você olha o mundo, você tem milhões e bilhões de conexões cerebrais que são representações desses seres que estão no mundo. Então, o milagre é interno também. O milagre é interno também. Primeiro milagre que o Cristo fez no mundo foi transformar água em vinho. Nós entendemos isso como um melhorar de qualidade, melhorar de capacidade, melhorar. Nos transformarmos de água em vinho significa ser melhor do que temos sido. Ser o melhor que nós podemos ser. Então, esse foi o primeiro milagre. Estando dentro de você em energia latente, não há esse milagre. Você não consegue agir fora usando as energias do Cristo, porque elas ainda não têm poder sobre você. Agora, se você usar essa energia latente a serviço da sua vontade, o que você quer fazer, esse Cristo se torna vivo e empodera você. E você passa a ter o poder do Cristo para fazer seus milagres. As suas palavras vão ressuscitar pessoas. Elas estão morrendo no mundo material, afogada nas mágoas, nas águas, dos problemas, das dificuldades, né? Das más convivências de todo tipo. Então, você vai dar uma palavra que vai ressuscitar essa pessoa, vai tirar ela da morte, vai tirar ela desse enterro vivo, que ela está enterrada viva. Vai fazê-la andar caminhando para frente, ao invés de olhar para trás, ou olhar para os lados e perder a atenção do presente momento. E você também. Você focada no Cristo, com o Cristo dentro de você, vai olhar para frente. Não vai olhar para o passado, não vai cair em depressão, porque está olhando para trás e andando para frente, então pode cair na vala, que é a depressão, e também não vai cair nos vazios da vida. Porque se você estiver olhando para as nuvens, né, vamos dizer, olhar para o futuro, não, olhar para as nuvens. Estiver olhando para as nuvens, estiver flutuando, voando, né, no mundo, sem saber o que está acontecendo, você pode cair também no vazio. E cair no vazio tem um significado importantíssimo de você perder o seu referencial divino. E você saber que você, como ser divino, você tem um papel importante sobre a vida e que não pode se recusar a cumprir esse papel. Bom, voltando para o segmento da nossa linha de raciocínio,
essa dúvida que eu falei com você, se o Cristo está vivo dentro de você, você já tem o Evangelho na sua consciência, mas você põe mesmo o Cristo no mundo por meio das suas ações? Reflitam sobre isso e me digam. Reflitam sobre isso e digam para si mesmos. A razão por que eu pergunto isso? Porque os milagres não podem ser feitos por você, pessoa. Se você, pessoa, tentar fazer um milagre, você não vai conseguir. Isso tem que vir de algo mais profundo, de algo mais de dentro, de algo mais poderoso que está dentro de você, pelo Cristo interno. E se ele estiver vivo dentro de você, e se você cedeu lugar a ele na sua vida, se você abriu mão do ego e da personalidade que te caracterizam como a pessoa, o corpo que você é, então ele está vivo dentro de você e pronto para atuar. Se você cedeu lugar a ele na sua vida e deixou a condução da sua vida para ele, você vai ver que coisa interessante pode acontecer com você. Você se deixou entregar completamente, deixou entregar sua vida para esse Cristo interno, deixou a sua vida nas mãos dele. Então, o Cristo interno tem as suas mãos para realizar os seus milagres. Ele vai usar você para fazer os seus milagres. Ouvi novamente o Paulo dizer hoje. É como se eu estivesse presente naquele momento e o Paulo tivesse falado de novo. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E a pergunta repete a pergunta para dentro de você mesmo. Repercute ela dentro de você. Você já pode dizer isso? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim? Você já se sente no estado de entrega perfeito para o Deus, para o seu divino interno, e permite que ele saia por suas ações agindo no mundo? Cabe perguntar mais ainda, você já fez contato com o Pai interno? Você sabe que só tem acesso ao Pai se Jesus estiver dentro de você vivo. Não sabe? Não sabe? Então, se Jesus não está vivo, não há possibilidade de você fazer contato com o Pai interno. Por mais que uma vez ou outra você consiga ir a uma brechinha de luz para poder receber a luz do divino interno, mas em termos de atitude, de ação, de capacidade de mover a realidade, de mover a natureza, de criar o controle do tempo, criar o controle da natureza, isso você não tem ainda, só se tiver esse contato. Então, você não está se deixando enganar, está? Pela ideia de que uma vez que você já conheceu Jesus, você ouviu muitas vezes falar de Jesus, que Jesus fez um milagre para você ou para algum conhecido seu, você não está se deixando enganar, achando que ele está vivo aí dentro, não, tá? Bom, não tem como você se iludir, porque se o Cristo não vive em você e por você, não funcionou. Não tem exercício de poder dessa forma. Se o Cristo não vive em você, você não tem o poder dele. Não tem o sangue dele corrente no seu sistema neural. E se for assim, você não tem poder diante da vida. Mas, felizmente, tem esse mas, você está destinado a ser assim, dotado de poder, e de suas mãos sairá não menos que aquele mesmo amor do Cristo, porque você é ele e ele é você. E vocês se tornaram o mesmo ser. Se ainda não, se tornarão em breve. Não há como não ser assim. E se ele já está vivo dentro de você, comece a usar os seus poderes divinos em benefício de alguma pessoa, em benefício de alguém. Então, vamos supor que você já tenha feito isso, já tenha o poder sobre a vida, poder diante da vida, já foi transformado, já é outra pessoa, mudou da água para o vinho, como fez o seu milagre de autotransformação, e é um ser de poder como Cristo.
Agora vem outras etapas. Por exemplo, depois que você tem esse conhecimento, depois que você passa a ter o Cristo vivo dentro de você, uma das coisas que você vai ter que fazer, naturalmente, é começar a ensinar as outras pessoas, a compartilhar, a dividir, a multiplicar energia e poder pela doação. Doação de conhecimento, doação de informação, doação de palavras, como Cristo doou para nós. Então, ser melhor, ser direito, mudar de atitudes, é o melhor modo de nós jogarmos a rede do outro lado. O Cristo ensinou, olha, sua pescaria está fraca porque você está jogando a rede do lado errado. Eles estão falando da rede neural, do lado direito do cérebro ou do lado esquerdo do cérebro. Você joga a rede do outro lado, se está pensando negativo, pensa positivo. Pensa melhor, qualifica os pensamentos, olha para os outros como seres divinos, olha para você mesmo como Deus, como um Deus. E então todas as coisas vão passar para você de um nível de vibração para outro. Porque dessa forma, é a única forma que nós vamos ter abundante. Lembra da rede do Pedro, como é que saiu da água, depois que ele jogou do outro lado? Cheio de peixes. Tão cheia que ele não deu conta de puxar. Precisou do auxílio das outras pessoas. Então, é o melhor modo de nós jogarmos a rede do outro lado, e que aí sim nós teremos abundância, teremos fartura, teremos suprimentos, teremos prosperidade, é percebendo que nós somos muito mais negativos do que pensávamos que éramos, pensávamos ser. E inverter esse quadro. Numa proporção diária, entre 40 e 60 mil palavras que você pronuncia, transformadas em frases, são orações e sentenças, você pratica 60% de sentenças contra si mesmo, falando coisas ruins da vida, de você, dos outros, do seu trabalho, do seu salário, de suas perspectivas. E 40% você fala mais por clamor. Fala, meu Deus, me dá isso. Meu Deus, me ajuda assim, me ajuda assado. Faz isso, faz aquilo. Então, você está na lembrança de Deus, está em contato com Ele. Essa energia é boa. Mas se você falar frases construtivas, belas e úteis, você então está atuando pela rede neural positiva. A rede neural positiva tem de 30% a 40% mais de poder, mais de energia, mais de poder sobre a vida do que a negativa, senão você nem aguentaria viver. Tanto que a gente é muito negativo. Então, ensine as pessoas a ser melhor. Mostre para elas que elas têm poder diante da vida, mas que precisa inverter a qualidade da sua energia, do seu potencial, do seu poder divino, para passar para a energia positiva e construtiva. Então, eu te pergunto, você já usou a metáfora de repartir pães e peixes, ensinando as pessoas que dividir seus melhores conhecimentos, seus valores mais nobres, suas melhores palavras, suas atitudes de amor ao próximo e serviço a favor do bem, é dar alimento ao espírito e ao corpo? Já se deu conta disso? As parábolas e as historinhas foram contadas para quando nós pudéssemos entender. Se entendêssemos mais cedo, na infância, ótimo. Se não, agora está muito bom. Né? Já pensou que subir ao monte e fazer oração como Jesus fazia é elevar os seus pensamentos para o seu nível mais elevado, mais nobre, indo para o raciocínio, indo para o pensamento que modula as energias do seu cérebro, que torna você realizador, que é isso que faz se ampliarem ou ampliarem-se os seus horizontes? É isso que nós temos que começar a olhar, começar a pensar. Já pensou que é a nobre e poderosa presença do Cristo interno ou do Cristo dentro de nós que promove as curas de todas as doenças nossas, pessoalmente, e que com esse poder nós podemos doar nossas boas energias para a cura dos outros? É esse reflexo, essa reflexão, é esse pedido que eu faço a você, para que você analise a sua força de atuação sobre a vida e sobre a vida das outras pessoas. Sobre o que você pode melhorar quanto a isso.
O que você pode fazer de melhor para beneficiar outras criaturas humanas que estão talvez ainda cegas, sem perceber que elas mesmas são o ser divino por quem elas estão procurando? Já pensou que nós podemos, então, expulsar demônios? Imagina, se o Cristo está vivo dentro de nós, que demônio pode entrar no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, atuar por nós? Nenhum. Não há possibilidade. Na presença do Cristo interno, todos os espíritos ruins vão embora. E dizem, né? Que tens conosco, Filho do Homem, que tens conosco, Ser Divino. A mesma coisa vai acontecer com você. Bom, já pensou que nós precisamos do poder que circula no sangue do Cristo para controlar os movimentos da natureza, para nós andarmos acima dos turbilhões das águas agitadas da vida humana? Você já pensou sobre isso? Reflita um pouco. Esse questionamento que às vezes faço não está vinculado a uma cobrança de você. Eu não estou cobrando de você. Eu não tenho como controlar e nem tenho interesse em controlar sua vida, mas quero participar do processo de construção do divino em você, da abertura para o Cristo que está dentro de você, para que ele possa entrar na sua vida e se tornar alguém que comanda o seu destino, alguém que comanda o seu destino. Eu acho que você estará entregue em boas mãos. Então, se nós precisamos pensar mais em algumas palavras. O Cristo falou em determinada ocasião, sobre o manto divino. Alguém tocou o meu manto, alguém tocou em mim. Quem me tocou? Dentro da sua vinculação religiosa ou espiritual, você tem que tocar o Cristo. Se o Cristo está dentro com suas energias, você precisa tocar essas energias, ou seja, precisa de colocá-las em evidência, colocá-las na atitude, na ação, nos seus movimentos, para que esse manto do Cristo permita que saia energia de você em direção a todos aqueles que estão clamando por uma cura, por uma melhora, por um estado de espírito melhor do que esse que nós temos tido. Eu quero que você pense uma coisa, e essa coisa é bem diferente daquilo que tradicionalmente a gente está acostumado a pensar. A sua religiosidade, ela tem produzido em você espiritualidade? Eu quero que você transforme a sua religiosidade em espiritualidade, porque a religiosidade trouxe para você a teoria, o conhecimento. Mas depende de você colocá-lo na prática e transformá-lo em poder. Isso é a espiritualidade, você se tornar um espírito em condição de manipular a natureza, movimentar a natureza. Então, transformá-la em ações equiparadas com as ações do Cristo, porque assim você se torna alguém com acesso aos portais dos mundos superiores, mesmo estando ainda na Terra. Você passa do nível de carência, de necessidades, para o nível da abundância, da prosperidade. Mesmo estando, ou enquanto ainda está na Terra, você pode obter esses benefícios. Há mais coisas que irão mudar, mas isso só depende de você e só depende de você. O que o Cristo podia fazer por você, ele fez quando esteve fisicamente no plano material da Terra e deixou a sua mensagem. Essa mensagem era para a sua salvação. Isso, ele já deixou essa mensagem. Essa mensagem era para o seu empoderamento. Ele já deixou essa mensagem. Não há mais nada que ele possa fazer. Por mais que você rogue pelo Cristo, ele não pode fazer mais nada por você. Porque agora é a sua parte de fazer, a sua vez de fazer a sua parte. Agora é com você. E você, nesse momento, reflita. Você vai continuar sendo contra você mesmo? Ou você vai se alinhar com o Cristo e vai ser você a seu favor? A resposta é única. Para você, quem sabe. Só você pode dizer.
Eu posso dar exemplos vivos, como já citei anteriormente, e vou repetir isso aqui, porque tem pessoas novas que estão nos assistindo. Há 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos atrás, eu fui diagnosticado com câncer de pâncreas. E diagnosticado com câncer de pâncreas, os médicos da junta médica que me examinou na escola de medicina, no Hospital das Clínicas, aqui em Belo Horizonte, disse para mim, ou você tem mais ou menos uns 3 a 6 meses de vida, exceto se você se submeter a uma cirurgia. Nós temos uma vaga semana que vem, você pode entrar e fazer. Aproveite essa oportunidade, porque ela é raríssima e você deu sorte. Cirurgia dura 11 horas e meia, pode ser que tenha que extrair seu pâncreas inteiro, ou pelo menos parte dele, vai ter que extrair o duodeno, vai ter que extrair a vesícula. E então você vai ficar com algumas pequenas sequelas. Vai ficar diabético, vai ter que tomar insulina todo dia, vai ter problemas do sistema digestório, porque ao cortar o duodeno, o seu processo não vai se completar da mesma maneira, e a vesícula, nem lembro mais o que eles falaram. Mas não me importa. O que importa é dizer para você o seguinte, eu tenho poder sobre a vida. Quando eu fui internado a primeira vez para fazer os exames de ressonância, ao cabo de mais ou menos uns 15 dias de internação, a médica falou comigo, você vai ficar dependente de tomar remédio para pressão a vida inteira. Eu fiz esse milagre na minha vida. Eu disse para ela, minha pressão é normal o tempo inteiro, a vida inteira, e não deixará de sê-lo agora. Minha pressão é 13/8, 12/8, 13/7, é sempre nesse ritmo, nesse nível. Então, eu fiz o meu milagre, não tomo nenhum remédio que gera dependência, não tomo nenhum remédio de continuidade. Existiram outros milagres na minha vida. Eu não vou ficar contando meus milagres todos, porque nós não vamos ter tempo para isso. Mas já fiz inúmeros milagres. Para mim, alguns. Para terceiros, talvez centenas. Não quero dizer que eu sou um milagroso, mas o poder do Cristo atua por mim quando eu imploro a Ele. Eu estou falando em nome do Cristo, faça isso, faça isso, faça isso. Porque nós somos palavras, somos energias vivas. Todo pensamento negativo afeta o nosso sistema neural, afeta o nosso corpo, afeta nossas células, afeta nossos sistemas, deprecia nossa qualidade de vida, deprecia nossa capacidade, reduz o nosso acesso aos níveis de inteligência mais elevada e nos colocam empobrecidos diante de um cenário que exige muito de nós. Todas as dificuldades se tornam maiores para quem se faz menor. Todos os problemas se fazem difíceis demais para quem não desenvolveu nenhuma capacidade. Então, eu conclamo você a se sincronizar com o Cristo por meio das suas ações, para que você possa ter poder diante da vida. Nenhum mal pode te atingir. Se você aumentar a sua vibração para acima da vibração natural da Terra, o que eu posso te dizer? Que é o que eu faço, eu procuro fazer, o máximo é isso. Então, você alcança um nível de vibração que torna você invisível para ladrões e malfeitores. Qual é a palavra-chave que faz com que você aumente a sua vibração para ficar invisível para ladrões e malfeitores? A palavra-chave é honestidade. Ela é a primeira virtude divina que o ser humano deveria adotar. Por isso, mesmo naquele primeiro exemplo que eu falo sobre o Barrabás ao lado do Cristo, é que o homem é muito dado a ser ladrão, a tirar os bens dos outros, a tirar a qualidade de vida dos outros, a querer ser mais esperto do que os outros, a roubar a felicidade dos outros. Então, vamos acabar com isso, vamos nos tornar pessoas absolutamente honestas, de acordo com o nível de consciência divino que é natural de nós todos. Assim você se torna invisível magneticamente. Você pode estar com o bolso empanturrado de dinheiro, que as pessoas não vão roubar você. Você se torna invisível. Olha o que eu disse, vim invisível. Mas o nome disso é blindagem. Tem outra virtude divina que eu preciso de falar dela,
que é a fidelidade. A fidelidade, eu não estou falando da fidelidade conjugal só, não. Não estou falando só da fidelidade conjugal, estou repetindo. Estou falando da fidelidade aos princípios divinos, porque você, como ser humano, é a fêmea do casal espiritual. O corpo humano, tanto do macho humano quanto da fêmea humana, é a fêmea espiritual. É aquela que tem que se casar com o ser divino interno, que é o espírito, que é o masculino dentro de todos nós. Então, precisamos de compreender que o casamento para o qual Jesus compareceu no primeiro milagre é esse casamento, é você como pessoa, como corpo feminino, seguir o divino interior, seguir o evangelho, seguir o Cristo, usar os conhecimentos, as palavras dele, as energias dele. Casa isso e você vai produzir uma mudança na sua vida da água para o vinho. É outra leitura do milagre da água para o vinho. Mas ainda podemos falar mais sobre outras circunstâncias que eu mencionei lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12, você pode fazer milagre. O Cristo falou, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos também nos disseram isso, para nossa orientação. Por que nós insistimos em ignorar essas coisas que são tão importantes para a nossa qualidade de vida, para o nosso empoderamento, para o nosso engrandecimento? Não dá para ignorar. Acho você tão importante que eu fico até com pena. Se por acaso você quiser ignorar isso aí, é uma pena, dá dó. Você é muito mais do que pensou a vida inteira que fosse. Você tem poder demais da conta. Eu gosto muito dessa palavra de demais da conta, porque é bem exagerado, mas no nível positivo, para acrescentar poder a você. Você tem isso tudo. Você é isso tudo mesmo. Uma vez eu li umas palavras do Nelson Mandela, quando ele saiu da prisão, que eu gravei, achei muito interessante. Ele disse que nós não temos medo, não é medo das dificuldades, medo do problema, medo da vida. Nós temos medo é de ser grandes demais. Porque se o Cristo disse, por que eu vou duvidar? Qual a minha capacidade, minha competência, meu nível para duvidar do Cristo? Vocês podem duvidar de mim, Celso, a pessoa Celso, mas não podem duvidar do Cristo, não tem como, ele está aí dentro de vocês e você já fez alguns milagres. Por mais incrível que eu possa estar falando, o Cristo está aí dentro e você já fez muitos milagres na sua vida. Todo dia que você nasce, todo dia que você desperta, nasce, né? Que eu falo assim, porque quando você entra para o sono, você morre. O mundo some, as pessoas desaparecem, os acontecimentos desaparecem todos, não tem mais nada. Mas você nasce de manhã, toda manhã você nasce, você acorda. Esse milagre é você quem produz. Você precisa agora dar mais espaço para o Cristo dentro de você para atuar no campo externo. Então, dentro da nossa a Marlene está falando aí, tudo bem, é isso aí, precisamos dar espaço. Nós precisamos começar a compreender que tudo o que se falou sobre o Cristo, se falou sobre nós. O que o Cristo fez, o caminho, a trilha, a trajetória que ele fez da infância de menino Jesus, se alimentando na manjedoura, vamos trocar aquela visão da manjedoura de um toco de pau apoiado sobre 2 pés, para o nosso corpo. Porque até então, o nosso corpo tem sido uma manjedoura de animais. Os animais internos, aqueles que nos cutucam na hora da raiva, que nós acendemos uma chama de raiva, rancor, ódio e mágoa, eles ficam encrispados dentro de nós e nos colocam, e nós os colocamos para fora para nos defender. Nós nos tornamos animais para nos defender. Então, nós precisamos nos livrar dessa animalidade. Vamos lá. A Arca de Noé é você. Todos os animais estão aí dentro, macho e fêmea de toda a espécie, está tudo aí dentro. É hora de você abrir a Arca de Noé, deixá-los ir embora, viver a experiência que eles tiverem que viver, da evolução, e você mesmo compreender que você
tem poder diante da vida. E tem que ser pacífico, não pode ter nenhum animal dentro para isso. Por isso, a pregação do Sermão do Monte, do Evangelho, começou exatamente com essas palavras. Sede mansos como eu sou manso. Sede pacíficos como eu sou pacífico. Desse jeito, eu sinceramente assim acho que vocês podem até ficar assustados pelo jeito como que eu falo. Estou causando muito susto em vocês? Podem responder aí. Podem responder. Mas não é para vocês ficarem assustados, não é para vocês ficarem alegres, porque eu... Não está assustando não, né? Porque, beleza, o Cristo está aí dentro de você. Dá voz e vez a Ele. Como que se faz isso? Agindo como Ele. Põe Ele na sua vida. E põe Ele no campo de expressão. Põe Ele no mundo. Beneficie as outras pessoas com a sua presença, que tem a presença do Cristo dentro de você. Sem isso, você não tem poder nenhum sobre a vida vai te massacrar. É o terror. Não é o terror que eu estou provocando o terror, é o terror que a vida já está provocando em você. É pandemia, é furacão, é tsunami, é maremoto, é terremoto, é desastre, é briga política, é ameaça de vírus, é isso e aquilo, é para todo lado. Você já está no turbilhão. Você só pode sair do turbilhão, pois você já está dentro. E pode sair com facilidade, porque você tem mérito, você tem valores diante da vida. Você é uma pessoa vista com carinho pelo mundo espiritual. Você não está sozinho, não está sozinha. A luz do Cristo está dando a você uma percepção da realidade, uma visão do que são as outras pessoas, bem diferente do que você tinha até então. Então, pode contar com a graça divina e com a graça que está aí nos assistindo também. Ela é muito boa, gente. Não só ela, mas todos, né? Todos, sem exceção. E você se inclua, por favor, no rol das pessoas mais amadas no universo superior. Porque quando foi dada a você a oportunidade de entrar para o Espiritismo, você entrou para a doutrina, o campo de passagem que as pessoas não podem abandonar durante a experiência religiosa, porque se você nem souber que você é um espírito, como que você vai ter consciência divina mais para frente? Não, nem vai ter. Vai ter só consciência de corpo e vai morrer, renascer, morrer, renascer, morrer, renascer. Uma conta sem fim. Você foi escolhida ou escolhido, tem mérito, tem valores. Não dispense o seu convite. Não joga o seu convite na lata do lixo. Porque amanhã você vai sair à rua. E vai sair à rua com outro olhar. Não é o mesmo olhar. Você não vai ver o mundo como o mundo. Você vai ver o mundo como um espaço espiritual onde o ser divino está presente por seu intermédio. Você é o Deus por quem sempre procurou. E agora que ele está aí dentro de você, ele vai se tornar vivo ou já está vivo dentro de você. Mas não o prenda na sua gaiolinha, na sua caixinha. Vá além de todos os limites, acredite nas mais grandiosas possibilidades. Você é um Deus de verdade. Não duvide disso.